Então, assim, cara, o cara é muito malandro. Por quê? Eu sempre dou essa dica pro pessoal. Cara, o mercado imobiliário de Manhattan sempre foi controlado pela máfia. E os mafiosos, cara, nunca conseguiram botar o Trump no bolso, meu irmão. Nem Esse eles. cara... Então, tem uma entrevista com um mafioso, que eu esqueci o nome dele, cara. Ele foi um mafioso que foi preso, e aí ele delatou os outros caras da máfia, recebeu um indulto, foi jurado de morte, mandaram ele pro meio do nada nos Estados Unidos, mudaram a identidade dele. Esqueci o nome do cara, meu irmão. Esse cara deu uma entrevista falando: a gente nunca conseguiu pegar o Trump. Por quê? Para fazer construção, mercado imobiliário, né? Incorporadora, prédio, tinha que pagar pra gente, pra máfia de Nova York. E ele falou: nós não conseguimos pegar o Trump. Por quê? O cara falou: vamos lá no prédio dele, vamos arrochar ele na sala dele. O cara falou: meu irmão, os segurança dele são tudo ex-agente do FBI. Se a gente chegar lá, a gente vai sair preso, os caras vão enquadrar a gente. Então esse cara, né, a gente não pode esquecer que ele foi mentorado pelo Roy Cohn. Roy Cohn é aquele advogado mafioso lá da... Que usava de chantagem, né? Que lá do Estúdio 51, né? Ele era advogado do Estúdio 51, filmava os caras fazendo um monte de bobagem e depois chantageava os caras. Isso é método da máfia também. A máfia sempre fez isso e a CIA e o FBI aprenderam a fazer isso com a máfia. Isso está no livro One Nation Under Blackmail, volume 1 e volume 2 da Whitney Webb. O Trump, cara, para você conseguir montar um business imobiliário em Nova York e você não ser engolido pela máfia, tu tem que ser ninja pra caramba, irmão. Então esse cara não é bobo, não. O cara é ninja, né? Claro que não existe bilionário bobo. Não. Mas ele é muito menos bobo do que ele aparenta ser, com as coisas que ele fala e tal. Na verdade, eu tava fazendo uma comparação entre o livro do Trump, A Arte da Negociação, com as 48 Leis do Poder do Robert Greene. 48 Leis do Poder é tipo o Maquiavel total. É tipo o falem mal, mas falem de mim. Nunca queira aparecer mais que o seu chefe, né? Nunca queira ter mais destaque que ele. Use a polêmica para poder se promover. É um troço meio... Eu não gosto, não. Acho que é um jogo baixo nível, assim. Né? Forçação de barra. Mas a arte da negociação do Trump é isso, cara. É nessa estratégia, né? E é claro que hoje... Você estudar geopolítica hoje, ou fazer uma análise geopolítica hoje, sem levar em consideração esses critérios dele, você não vai conseguir ter a leitura certa. Porque o cara não segue uma linha reta, ele segue uma linha sinuosa. Agora vem a dúvida, né? A gente sabe do ego e da força que tem o Planeta Trump. Ego, lembra? Agora, tem gente grande manipulando ele, ou ele não se deixaria ser manipulado, ou ele faz parte do pessoal que tá dando as cartas mesmo? Porque sempre parece que tem alguém atrás, alguém maior, né? E eu acho que tem alguém maior que ele, né? As Big Techs são maiores que ele. Cara, é uma excelente pergunta. Porque ele tem o poder na mão, né? Ele tem a caneta mais... Cara, ele tá muito desejada poderoso. Do mundo, né? Ele tá poderoso demais. Porque você tá vendo até as Big Techs estão se curvando a ele. Cara, eu vou levantar hipóteses para sim e hipóteses para não, né? Existe a hipótese de que, em tese, eu acho que ele responderia só ao Klaus Schwab. O ex, né, porque o substituto do Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial, que é o Larry Fink da BlackRock, eu acho que tá no mesmo patamar que ele ou abaixo. De poder? No nível dos bastidores do poder global. Essa é uma teoria. Outra teoria diz que o Trump tem certas capivaras no relacionamento dele com Epstein, Jeffrey Epstein. Isso aí, mais uma vez, eu indico os 2 livros, não tem em português, infelizmente. One Nation Under Blackmail, Uma Nação Sob Chantagem, da Whitney Webb. Nesse livro você vai ter toda a história de como a máfia se envolve com a CIA, de como eles escolhem quem chega ao poder. E nessa confusão toda ela vai explicar a origem do Jeffrey Epstein. De onde que ele vem, quem patrocinava, para quem ele trabalhava. E é claro que a gente não pode negar que Trump teve um longo relacionamento com Jeffrey Epstein, né? Naquele contexto de Nova York, principalmente. Ele frequentava o clube do Trump de golfe lá em Mar-a-Lago. Teoricamente, o Jeffrey Epstein foi expulso do clube porque ele assediou uma menina menor de idade, filha de um jardineiro que era funcionário do clube. Então, assim, dizem que Trump teria alguns documentos comprometedores, o famoso compromate dos russos, e quem tem posse desses documentos usa isso para chantagear o Trump.
existe essa questão. Aí a fotinha dele com Jeffrey Epstein, né? Se o Trump é chantageado por alguém, seria por quem tem esses documentos do Jeffrey Epstein. E nesse caso, obviamente, esses documentos do Jeffrey Epstein estariam com algumas agências de inteligência, principalmente, não só a britânica, mas israelense também. Entendi. Então o relacionamento dele com Israel, alguns dizem que é um pouco na base das chantagens. Se você não fizer o que a gente está pedindo, a gente libera os documentos. Assim como aconteceu com Bill Clinton, né? Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, né? O que aconteceu com a Mônica Lewinsky? A Mônica Lewinsky estava diretamente associada com uma polêmica de um espião que ele estava espionando para Israel, que era o... Pá, esqueci o nome. Se a galera depois quiser colocar aí... No chat? Cara, pô, como é que é o nome do maluco? Na época do Ehud Barak. Esse é Pollard, o nome do cara, acho que é Jackson Pollard, ou John Pollard, um negócio assim. O sobrenome dele é Pollard. Eles estavam querendo que esse cara fosse liberado. Os americanos prenderam o cara como um espião. E aí eles insinuaram, né? Existem algumas matérias sobre isso, até de veículos israelenses, que vão falar que naquela época, inclusive, Benjamin Netanyahu estava falando, olha, libera aí, senão a gente vai arrumar um jeitinho de te atrapalhar. Pois é. E aí existe toda uma teoria que Mônica Lewinsky foi colocada lá para quebrar as pernas do Bill Clinton porque ele não estava obedecendo. Então, inclusive existe uma teoria, a Melania Trump processou o cara que falou isso. Porque o cara falou que quem apresentou a Melania Trump pro Donald Trump foi o Jeffrey Epstein. Ela processou. Processou por causa disso. Dizendo que é mentira, né? Aí a Mônica Lewinsky famoso vestido que ela guardou durante muito tempo. Né? Então. Parece. E de vez em quando ela aparece aí, né? Ela ainda dá uns pitacos aí. Então, se você quiser, Vilela, a gente pode mostrar como é que o Ray Dalio explica a sucessão das ordens mundiais. Vamos lá. Depois a gente explica como é que o Trump tá bom. Acelerando esse processo. Cara, o Ray Dalio, ele começa lá com o Império Holandês, cara. Porque geralmente a gente pensa assim, pô, Espanha e Portugal, né, dominaram o mundo, depois a França, sei lá, a Inglaterra, mas a Holanda, cara, teve ali entre os anos 1600 e 1700, inclusive eles eram chamados de os carreteiros do mar, né, os comerciantes do mar, e a Holanda foi o primeiro império moderno a dominar o comércio global. Explicitamente, né? Os caras conseguiram através da marinha, né, e da navegação. Então, os holandeses criaram praticamente o mercado financeiro internacional. É uma invenção deles isso, né? Com o Banco de Amsterdã e a própria bolsa holandesa. E aí a moeda deles, que é o florim, naquela época se tornou reserva de valor global, né? A principal reserva mundial, todo mundo usava o florim. E por que o Império Holandês caiu? Caiu porque se envolveu em guerras muito caras, tomou um prejuízo terrível, se endividou, né? E depois teve perda de competitividade para quem? Exatamente para os britânicos. Que aí, se a gente separa em períodos de 100 anos, né? Dos anos 1600 a 1700, Holanda. 1700 a 1900, né? Durou mais tempo, 200 anos, Império Britânico, né? O Império Britânico sobe quando a Inglaterra consegue vencer as guerras navais e vencer também o desenvolvimento industrial com a famosa Revolução Industrial, né? E aí o Império Britânico que cria o padrão ouro e o sistema financeiro de Londres, né? Aí depois tem a City of London, né? E Londres até hoje é uma parte importante do capital financeiro global. A libra esterlina se torna reserva de valor global, vira moeda padrão. E o declínio veio quando? Depois das duas guerras mundiais, né? A Inglaterra acabou sendo, mesmo não estando no continente, o europeu estando um pouquinho afastado na condição de ilha, né? Não tendo sido invadida nem por Napoleão, nem na Primeira Guerra Mundial e nem por Hitler. Mas apesar disso, né, a Luftwaffe, né, que é a Força Aérea Alemã, deu enormes prejuízos para a Inglaterra. Inclusive, se você quiser ouvir ver um filme interessante ou escutar uma ópera rock sensacional, a ópera rock do The Who, Tommy, é diferente porque eles mudaram a época, quando eles foram fazer o filme, porque a história original se passa em 1921, que é pós Primeira Guerra Mundial, né? Mas aí o filme, que é legal pra caramba, que é um musical, né? Com a Tina Turner faz parte, o Elton John faz o papel do Pinball Wizard, né?
Aí já é 1951, então é pós-Segunda Guerra Mundial. Mas ali conta essa história, né, que a The Who é uma banda inglesa, conta essa história interessante de como os ingleses tinham que se abrigar no metrô, né, porque não tinha base subterrânea, bunker, né, então a população saía correndo pro metrô e ficava lá no metrô enquanto as aeronaves alemãs vinham e bombardearam Londres. Londres ficou completamente destruído na Segunda Guerra Mundial, né. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda foram muito penosas pro Império Britânico, e é aí que abre margem pro Império Americano, que sai ali da Segunda Guerra Mundial, né, e tá aí hoje, né, perigando aí, dando uma pipocada. De 1945, então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial até hoje, Estados Unidos ali ficaram no topo, criaram um novo sistema monetário, que é o Acordo de Bretton Woods, colocaram o dólar como reserva de valor mundial, que é a moeda oficial mundial, investiram pesadamente em tecnologia, educação e infraestrutura, só que segundo Ray Dalio nesse livro, os Estados Unidos agora estão seguindo o roteiro da queda. Qual que é o roteiro da queda? Dívida recorde, impressão desenfreada de dinheiro, polarização política, que é o racha na sociedade, né, esquerda e direita lá, progressista e conservador, né, democrata e republicano, perda da competitividade industrial, principalmente quando eles... Aí, ó, esse é o Roger Daltrey, né, fazendo o papel do Tommy, né. Cara, você já deu uma olhada nisso aí? Não. Cara, isso é muito maneiro, cara, porque a história é o seguinte, o pai do Tommy, que é o Captain Walker, ele vai pra guerra, na história original na Primeira Guerra, no filme é na Segunda. Porque acho que ia ficar difícil fazer um filme contextualizando a Primeira Guerra Mundial, um deslocamento muito grande, né? Na Segunda Guerra Mundial, o pai dele vai pra guerra e some. E aí a mãe casa com outro cara, né? A mãe é a Anne Margaret, que é uma das cantoras mais sinistras que já houve. Foi namorada do Elvis Presley, pra você ter ideia. E acho que o outro ali é o Oliver Reed também, que é um cantor famoso. E aí, cara, quando ele tá novinho ainda, tipo uns 5, 6 anos, a mãe já casou com outro cara, o pai aparece, meu irmão. O pai que tava preso em algum lugar aí, sei lá, na África, no Japão, o pai consegue voltar pra casa, mas ele volta de surpresa, ele não avisa pra fazer. Louco. Aí ele entra em casa, o padrasto mata o pai e o garoto vê o padrasto matando o próprio pai. E aí quando ele vê isso, ele fica traumatizado e ele fica meio travado. Ele não fala, ele não se expressa. E aí a mãe fica desesperada, porque na verdade o que aconteceu? Quando o garotinho viu o pai sendo morto pelo padrasto, o padrasto e a mãe falaram, você não viu isso, você não vai falar nada disso, você não ouviu nada disso. Começaram a falar, você não viu, você não ouviu, você não vai falar. Aí o moleque travou. Então a saga da história, eles tentando curar o garotinho Tommy, né? E aí leva ele pra feiticeira, leva ele pra igreja, leva ele pro médico, e nada dá certo. E no meio dele travadão, ele vira campeão mundial de pinball. Aí tem a música Pinball Wizard, né? Que é o mago do pinball, né? Cara, a história é maneira, é muito legal, cara. Dá pra tirar várias reflexões interessantíssimas. Por que eu citei? Porque conta esse contexto da Inglaterra sofrendo os ataques alemães, sofrendo tanto prejuízo que isso acabou destruindo o Império Britânico, né? Só que aí, meus amigos, hoje os Estados Unidos também tá numa situação complicada, né? Sociedade dividida, dívida, 37 trilhões de dólares, não vai pagar essa dívida, né? Isso aí é história. E ascensão da China como rival, né? Então, a galera já tá pensando, será que a próxima ordem mundial vai ser governada pela China? Os Estados Unidos estão determinados a não permitir isso, e é aí que surge o choque das potências. A potência ascendente com a potência decadente. Uma querendo chegar ao topo e uma não querendo sair do topo. Aí é nessa época que tem as grandes guerras, as grandes brigas. E por isso que a gente vê o contexto dessa ordem mundial aí se transformando, né? Porque Ray Dalio diz que a China hoje está no estádio